Mas afinal de contas, o Putin é de direita ou é de esquerda? O fato é que a guerra na Ucrânia deu um curto-circuito na cabeça de muita gente. Observo que pessoas da extrema-direita e da extrema-esquerda estão torcendo para o Putin, mas na verdade não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Este é o tema do vídeo de hoje. Aproveite para deixar seu joinha, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nosso vídeo semanal assim que é lançado. Vamos começar tentando explicar a diferença básica entre direita e esquerda. De antemão, é importante salientar que explicar o que é direita e esquerda demanda horas de explicação, não apenas muitos vídeos, mas um curso mesmo. Se tiverem interesse, podemos produzir outros vídeos sobre o tema. Dada essa complexidade, vou fazer uma explicação bem didática e simplificada, mas que servirá para jogarmos um pouco de luz sobre o assunto, tomando como referência os extremos da direita e da esquerda. Grosso modo, o que diferencia esquerda e direita é a noção de igualdade. A esquerda é igualitária. Isso é fácil de perceber na ideia de direitos que ela supostamente defende, enquanto a direita é inigualitária, ou seja, reconhece que há diferenças fundamentais entre os indivíduos e, portanto, querer equalizar coisas diferentes é pura perda de tempo. Até aí, acho que essas duas visões podem conviver democraticamente. Entendo que é importante que a justiça seja igual para todos, como propõe a esquerda, mas me parece uma tolice não reconhecer que de fato não somos iguais, como pensa a direita. Afinal, conheço pessoas mais fortes, mais fracas, mais bonitas e mais inteligentes do que eu, e para mim isso não é problema. A coisa começa a complicar muito, mas muito mesmo, na maneira como a extrema-esquerda e a extrema-direita lidam com isso. Vejamos como o nazismo e fascismo na extrema-direita e comunismo e socialismo na extrema-esquerda resolveram a questão. Nazismo e fascismo reconhecem a não-igualdade e planejam deixar todos iguais, eliminando todos os diferentes. Foi assim que o nazismo lidou com judeus e ciganos na Segunda Guerra Mundial, procurando exterminá-los. Comunismo e socialismo acreditam tanto na igualdade que recusam aceitar opiniões divergentes e eliminam os que não se enquadram no esquema de igualdade proposto, os exterminando, como fez o regime comunista na União Soviética com seus opositores. Tá aí uma das origens da confusão, ou seja, apesar de, na essência, terem visões diferentes a respeito do conceito de igualdade, na prática, a solução encontrada pelas duas partes é sempre a mesma. Eles são iguais nos resultados apresentados. Matam os que não se enquadram no esquema de igualdade, como no comunismo e socialismo, ou matando os diferentes, como no nazismo e fascismo. Mas não é apenas aí, assassinando pessoas, que eles se aproximam. Extrema-direita e extrema-esquerda, além de um desprezo pela dignidade humana, perseguem minorias, como nos exemplos que apontei há pouco, compartilham a ideia de militarismo, ou seja, sempre tentam ser grandes potências militares, têm um desprezo pela democracia liberal, ou seja, nada de votos e eleições honestas. Vale lembrar que a nossa democracia liberal é cheia de defeitos, mas nos dá a liberdade de escolher nossos governantes e tirá-los de lá quando quisermos, por meio do voto. Se escolhermos errado, talvez a culpa não seja da democracia, mas de nós mesmos. Por fim, extrema-direita e extrema-esquerda, durante toda a história, sempre foram autoritárias, sempre foram ditaduras controlando o povo na base da violência. De qualquer maneira, e voltando ao caso do Putin, muitas dessas características que citei, e que servem tanto para a extrema-direita como para a extrema-esquerda, parecem combinar com seu comportamento. Mas direita e esquerda é mais complicado que isso. É necessário compreender questões internas aos países, e a Rússia é um país com uma história muito peculiar. Você deve ter aprendido no ensino médio que um dos motivos que levaram ao fim do feudalismo foi a peste da Idade Média, a pandemia deles. Ela produziu uma valorização da mão de obra, que havia se tornado escassa em função de tantas mortes ocorridas, e isso ajudou a derrubar o feudalismo em países como Inglaterra e França. Entretanto, provavelmente não lhe ensinaram que essa valorização da mão de obra após a peste ocorreu apenas no oeste da Europa, na chamada Europa Ocidental. Nos países do leste europeu, ou seja, na Europa Oriental, houve o que os historiadores chamam de segunda servidão. Em outras palavras, enquanto países como Inglaterra e França se democratizaram, a Rússia ainda era feudal até o final do século XIX. Só para ter uma ideia, nós brasileiros nos envergonhamos que a escravidão no Brasil só foi abolida em 1888,
mas a servidão na Rússia acabou tardiamente também, só em 1861, ou seja, como no nosso caso, nas portas do século XX. Desde então, a Rússia não conseguiu escapar de formas oligárquicas e autocráticas de governo, como no período final dos czares, durante todo o regime comunista, em que uns poucos exploravam a população com a falsa ideia de igualdade, já que os que mandavam não eram tão iguais quanto os demais, e novamente agora com Putin. É como se a Rússia se mantivesse historicamente presa em torno de um czar poderoso, que sempre a guiasse. Putin carrega essa marca, é o manda-chuva todo-poderoso da Rússia, ou, como alguns jornalistas chamam, é o novo czar. Para deixar tudo ainda mais complicado, além de uma personalidade complexa e ser portador de uma história nacional específica, afinal ele carrega a história russa, e compartilhar valores que podem ser usados tanto pela extrema-esquerda quanto pela extrema-direita, ele tem dois comportamentos que seduzem exatamente esses dois lados. Ele seduz os reacionários da extrema-direita com uma visão, por exemplo, que torna muito mais difícil a vida de minorias, como os homossexuais, e seduz os revolucionários da extrema-esquerda no ódio e na vontade de destruir a cultura dos países ocidentais. Entenderam por que tanto extrema-esquerda quanto extrema-direita se abraçaram e se beijaram em torno do Putin? E aí, mataram a charada? Descobriram se ele é de direita ou de esquerda? Você está torcendo para ele se dar bem ou para ele se dar mal na guerra contra a Ucrânia? Você acredita, como alguns americanos, de que ele não invadiria a Ucrânia se Trump fosse ainda o presidente? Você está preocupado com o que está ocorrendo na Ucrânia? Agora a pergunta mais interessante. Será que Putin mantém essa dúvida se é de esquerda ou de direita por querer? Só para ter o apoio dos extremistas dos dois lados e assim prejudicar todo o Ocidente? Deixe suas opiniões nos comentários e nos ajude a divulgar o canal enviando esse vídeo aos seus colegas. Grande abraço e até a próxima!